A seguir, Semana do Espaço, no Nat Geo. O Sistema Solar. Nosso lar. Vasto, majestoso, tranquilo. Pense bem. Outrora não havia nada aqui senão uma enorme e fina nuvem de gás. Como é que passamos disso para isso? Ao olharmos para o espaço, estamos procurando nossas próprias origens, o que aconteceu conosco. Ao reunirmos a história de nosso sistema, parece ter havido um nascimento violentamente caótico. Quase como um jogo de pinball planetário. São acontecimentos intensamente violentos. É a maior história de sobrevivência, a formação de nosso sistema solar. Mistérios da ciência, o nascimento do sistema solar. Por toda a história, os céus nos inspiraram reverência e admiração. Nossos ancestrais olhavam para o céu com assombro, imaginando o poder dos objetos brilhantes que hoje chamamos de planetas. O fato é que desde que os seres humanos existem, temos olhado para o céu, olhado para o que vemos ali e nos perguntado qual a conexão entre nós e o que vemos. Os antigos erguiam blocos de pedras, templos e pirâmides para prever acontecimentos cósmicos e adorar os deuses no céu. Entretanto, os primeiros telescópios revelaram um universo diferente de tudo que podíamos ter imaginado. Começamos a ver o que realmente existia ali. Não deuses, mas planetas, estrelas, enormes nuvens de gás. Em 1755, Immanuel Kant, cientista e filósofo alemão, voltou sua atenção para essas enormes nuvens ou nebulosas. E durante esse processo criou uma das primeiras teorias modernas sobre como o sistema solar havia se formado. Todas essas belas estrelas no espaço interestelar mostraram-se muito importantes. É ali que as estrelas nascem, onde os planetas se formam. A ideia principal de Kant era que aquela nebulosa poderia entrar em colapso e se condensar em planetas e estrelas, o que se chama de teoria da nebulosa. 250 anos depois, as teorias de Kant continuam ajudando a explicar o nascimento de nosso sistema solar. Hoje, novas observações estão revelando como o Sol, os planetas e as luas de nosso sistema solar se formaram. Cientistas como o professor Jeff Hester estão solucionando muitos dos mistérios do processo de formação que existem há tempos imemoriais. Hoje temos respostas para perguntas que as pessoas têm se feito desde que os seres humanos existem. E isso muda a maneira como pensamos sobre nós mesmos. A doutora e astrônoma Michelle Thaler trabalha com o telescópio espacial Spitzer da NASA. Este é o quarto e último satélite do programa Grande Observatório da NASA e dá aos cientistas uma visão totalmente nova do universo. O que está acontecendo hoje na astronomia é que estamos finalmente vendo o universo como ele realmente é, e não como os seres humanos o percebem. Uma maneira de estabelecer como nosso sistema solar se forma é observar outros sistemas distantes tomando forma. Mas se Kant estava certo e novos sistemas solares se formam nas profundezas de nuvens de gás interestelar, podemos nunca ver isso acontecendo. Nossos próprios sentidos, o que o olho humano é capaz de ver, acaba não sendo a história toda. Há muitas outras coisas lá fora que o olho humano simplesmente não tem condições de ver naturalmente. Objetos emitem radiação infravermelha. O infravermelho tem um comprimento de onda maior do que a luz visível e por isso não é espalhado pela poeira. Telescópios convencionais que usam luz visível não conseguem ver dentro de uma nebulosa poeirenta, mas sensores infravermelhos a bordo do Spitzer conseguem. O mesmo princípio é usado por bombeiros. Essa sala está completamente tomada pela fumaça, com seus próprios olhos ou com uma câmera comum. Não há como ver o que está acontecendo. Por isso, o Corpo de Bombeiros usa câmeras de infravermelho para conseguir ver pessoas dentro de um cômodo cheio de fumaça. Na verdade, ver o calor do corpo de uma pessoa.
É exatamente assim que o Spitzer funciona. O Spitzer olha através de nuvens de fumaça e poeira gigantescas para ver os planetas dentro delas, da mesma forma que esse pessoal consegue encontrar as pessoas. A luz visível é completamente bloqueada por coisas como fumaça e poeira. Entretanto, a luz infravermelha tem um comprimento de onda maior e, na verdade, é uma espécie de coincidência feliz para nós que nada detenha na química da fumaça e poeira. Encontramos uma vítima aqui. Calma, estamos aqui. Creio que hoje percebemos que somos capazes de ver onde nunca havíamos visto antes usando o telescópio espacial Spitzer. Uma câmera em um cômodo cheio de fumaça é uma coisa. Um telescópio no espaço sideral é outra, completamente diferente. Em Terra, em 2003, Feller e seus colegas esperam ansiosamente pelos primeiros dados do Spitzer. Em jogo está uma visão singular das origens de nosso próprio sistema solar. Literalmente, nunca ninguém viu como o universo é naquele tipo de luz. Por isso, primeiramente, ficamos maravilhados com a beleza. Eu não esperava que as imagens do Spitzer fossem tão fascinantes, visualmente, como elas acabaram se mostrando. Elas são lindas. Mas essas imagens não são apenas bonitas. O crucial é que, observando mundos distantes enquanto se formam, também aprendemos mais sobre o nascimento de nosso próprio sistema. Um dos privilégios de se observar a formação de estrelas e planetas é que você está efetivamente olhando de volta no tempo. Você está vendo o que deve ter ocorrido conosco bilhões de anos atrás. O que esse vislumbre de volta no tempo revela é uma imagem dos primeiros estágios da formação do sistema solar. Essa é a melhor visão que jamais tivemos de dentro do colapso de nossa nebulosa. Na verdade, com o Spitzer, fomos capazes de observar o momento em que a poeira começa a se reunir e então se aquece, e finalmente novas estrelas surgem. Assim, a teoria de Kant de 250 anos está basicamente correta. Nossa própria nebulosa começou a entrar em colapso 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. É provável que a nebulosa tenha lentamente começado a girar no espaço desde sua formação. Mas, à medida que sua matéria entrava em colapso, ela começou a girar muito mais rapidamente. Segundo as leis da física, isso é conhecido como conservação de momento angular. À medida que a nebulosa se contrai, a mesma quantidade de energia fica agora concentrada em um espaço menor. Para manter o mesmo ímpeto, a velocidade de rotação precisa aumentar. À medida que nossa nebulosa começou a entrar em colapso sob sua própria gravidade e a girar mais rapidamente, um denso pedaço de matéria se formou em seu centro, a chamada protoestrela. No início, seu calor era devido à fricção, mas quando o pedaço chegou a quase 10 milhões de graus Celsius, ocorreu a fusão nuclear. 4 bilhões e meio de anos atrás nascia nossa estrela. Átomos de hidrogênio se fundem formando hélio e durante o processo liberam fótons. É a primeira luz produzida por nosso Sol e continuará brilhando por 4 bilhões de anos. Uma enorme fornalha nuclear de mais de 160 milhões de quilômetros de largura. De longe, esse processo parece tranquilo com a força do Sol se irradiando suavemente para o primitivo sistema solar. Havia todo tipo de atividade acontecendo. As coisas mudando rapidamente, violência, explosões, radiação intensa. Creio que tivemos uma origem bastante espetacular. Pesquisa recente sugere que o nascimento do sistema solar estava longe de ser tranquilo. Na verdade, nosso Sol pode ter nascido de um dos acontecimentos mais violentos no cosmos. A morte explosiva de uma outra estrela. E mesmo antes disso, parece ter havido uma explosão tão grande que deu origem a todo um universo. O Big Bang. Ninguém sabe o que o provocou, mas acreditamos que o Bang criou espaço, tempo e toda a matéria no universo. Entretanto, para astrofísicos como o professor Stan Worsley, há um mistério. O Big Bang não produziu praticamente nenhum dos 88 elementos químicos que são naturalmente encontrados. Ao olharmos ao redor, não vemos apenas hidrogênio e hélio, vemos planetas e pessoas. Somos feitos de carbono e oxigênio, e os planetas são feitos de ferro e silício. E isso tudo não veio do Big Bang. Teria de ter vindo de um outro lugar. Aqui na Terra,
aprendemos a criar novos elementos para nós mesmos, tecnologia nuclear. A mesma coisa acontece dentro das estrelas. Hidrogênio e hélio do Big Bang se fundem para formar elementos mais pesados. E se a estrela for grande o bastante, ao final de sua vida ela faz uma coisa espetacular. Ela explode. A energia da explosão de uma supernova é praticamente igual a toda a energia que o Sol irá liberar em seus 10 bilhões de anos de vida. E, no entanto, a supernova libera isso em menos de um dia. E então se expande por alguns meses depois disso. À medida que se expande, ela fica tão brilhante quanto uma galáxia inteira, tão brilhante quanto 1 bilhão de sóis.